Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e queria saber como vai a sua jornada de estudos, como tem sido as suas decisões, como tem sido a sua busca, a sua luta diária de estudos. Nunca esquecer, hein? É preciso sair da inércia. Segundo passo, saiu da inércia, você vai tomar decisão, você vai tomar atitudes e não esquecer. Quando nós tomamos ações, também acontecem reações. Na realidade, como você já deve perceber, eu estou falando das leis de Newton e hoje eu quero me preocupar com algumas, não todas, mas algumas das suas aplicações. Veja bem, olha para cá. Pensou em primeira lei, é a lei da inércia. Se um corpo estiver em repouso, ele tende a ficar perpetuamente em repouso, ou se a ele for dado movimento, ele tende a permanecer em movimento perpetuamente, ou seja, com velocidade constante. Em outras palavras, se eu colocasse uma pedra apoiada sobre uma superfície horizontal, ela está em repouso. A pedra tende a ficar perpetuamente em repouso. Agora, se essa mesma pedra fosse colocada no espaço e tivesse sido arremessada pelo espaço, provavelmente ela iria se mover perpetuamente com velocidade constante. Ela não ia conseguir mudar a sua condição de inércia. Se ela estiver parada, ela tende a se manter em inércia parada. Se ela for colocada em movimento, ela tende a se manter com velocidade constante por inércia. Ela não muda a sua própria situação. Se eu penso na segunda lei de Newton, Fr é igual a m vezes A. Força resultante em Newton é igual a massa em quilogramas vezes aceleração em metros por segundo ao quadrado. Essa caneta é um objeto inerte, ela está parada. No entanto, se eu aplicar uma força sobre essa massa, ela sofre uma aceleração. Se eu aplico uma força no objeto, é capaz desse objeto sofrer uma aceleração. É lógico, se eu aplicar força numa parede, dificilmente eu vou tirar a parede do lugar. Aí, na verdade, a gente pensa na terceira lei de Newton. Se eu aplico uma força na parede, eu produzo uma ação. E a parede devolve na minha mão uma reação. Na realidade, eu estou supondo a você que está assistindo o vídeo a ideia de uma força de contato. Se eu aplicar a minha mão nesse quadro, o contato produz uma reação normal contra a minha própria mão. Se eu ficar parado diante dessa câmera durante muito tempo, eu aplico a força-peso para baixo, lembrando que força-peso é a massa do objeto, nesse caso sou eu, vezes G, que é a gravidade local. Gravidade na Terra pode ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou principalmente pode colocar como tem acontecido recentemente, G, a gravidade pode valer 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto maior a massa, maior força-peso. Quanto maior a gravidade de um planeta, maior força-peso para baixo. Se eu aplico a força-peso para baixo, haverá uma força de contato, a reação normal do solo contra os meus pés. Você que está assistindo o vídeo sentado em uma cadeira, em uma poltrona, você aplica a sua força-peso para baixo e a cadeira, a cama, o objeto em que você está sentado, vai produzir uma reação normal contra você. Se você assistir o vídeo em pé, os seus pés receberão a força contato com sentido, na verdade, oposto à força aplicada. A ideia de força-contato tem essa relação. Se eu der um soco no quadro, a reação vem do quadro contra a minha mão. Se eu der um soco no chão, a reação normal oposta é para cima. Se eu aplicar uma força no teto, a reação normal vai ser para baixo. Porque a terceira lei sempre propõe que a força de reação tem o mesmo módulo, a mesma intensidade. Quanto maior o impacto, maior a resposta do impacto, tem a mesma direção e o sentido oposto, sentido contrário à força que eu apliquei. Agora, é lógico que se eu vou pensar na força-peso, eu tenho que lembrar que existem outros elementos. Por exemplo, eu posso empurrar
empurrar uma caixa e produzir na caixa uma aceleração. Agora, se eu vou empurrar uma caixa, eu aplico um contato e recebo um contato contrário. Mas eu posso usar uma corda arrastando uma caixa na direção horizontal. A gente chama isso de força de tração, a letra T. Muitas vezes aparece como força de tração nas provas, força tensora. São cabos, fios que fazem essa conexão entre eu que aplico a força e a caixa que eu quero puxar. Agora, é claro, eu posso puxar uma caixa na direção vertical, mas eu também posso puxar uma caixa na direção vertical. E toda vez que eu vou pensar no objeto sendo puxado verticalmente falando, eu posso pensar no elevador. Eu posso utilizar um fio e esse fio eu posso, portanto, manipulá-lo na vertical. Se eu aplicar uma força para cima, eu vou vencer. Se eu aplicar uma força para cima um pouco fraca, o objeto vai cair. Qual é a ideia, portanto, do elevador? A força tensora sempre atua para cima e a força peso sempre atua para baixo. Se o elevador sobe, a gente subtrai a força T, que atua para cima, menos a força peso, que atua para baixo. Porque se o elevador sobe, a força para cima precisa ser maior do que a força para baixo. Se o elevador desce, é porque a força peso para baixo está sendo maior do que a força T, a força tensora atuante para cima. Então, se a força peso é maior, a gente subtrai força peso maior menos força tensora, é massa vezes a aceleração. Se o elevador sobe, fica tração menos peso como força resultante, porque a força para cima é maior do que a força para baixo. Se o elevador desce, fica peso menos T, porque a força para baixo é maior do que a força para cima. De todo modo, força resultante significa resultante das forças existentes sobre o objeto. Esse objeto, o elevador, tem uma força para cima e uma força para baixo. Então, eu sempre preciso observar no exercício se o elevador sobe para ficar T menos P ou se o elevador desce para ficar peso menos tração. Agora, um outro exemplo específico dentro do estudo da dinâmica, onde se aplica a segunda lei de Newton, que é a única das três leis que possui fórmula. Nós chamamos isso de força centrípeta, onde nós falamos que força resultante é massa vezes a aceleração, a força centrípeta é massa vezes AC. AC eu vou chamar de quem? AC eu vou chamar de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. A aceleração centrípeta, eu queria que você imaginasse um objeto girando graças a uma força que atua para o centro. E a força que atua para o centro, quem está mediando esse movimento circular é a minha mão. A minha mão aplica uma força centrípeta, que depende de alguns elementos. Que é o elemento? A massa desse objeto que eu estou segurando, o raio dessa trajetória circular e a velocidade que o objeto está girando. Quem está controlando tudo isso? É a minha própria força centrípeta, porque a minha força atua para o centro. Levamos em conta quais elementos mesmo em a massa do objeto, a velocidade dele e o raio. Claro, mais força centrípeta eu estou aplicando de acordo com a massa do objeto, de acordo com a velocidade que eu desejo alcançar, e é inversamente proporcional ao raio de uma trajetória circular. Então, as aplicações das leis de Newton são diversas. Aqui nós temos algumas e muitas mais merecem ser estudadas futuramente, tudo bem? Eu espero ter colaborado um pouquinho com seus estudos através dessa aula
que eu tentei gravar num tempo curto, tudo bem? Espero que você se mantenha focado e que você possa alcançar todos os seus objetivos. Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau!